Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês em mais essa edição do Alesp em Pauta. E eu começo o nosso bate-papo te perguntando se o seu sono está em dia. Como é que está a qualidade das suas noites de sono? Você tem reparado? Saberia me dizer qual é a importância de dormir bem? Pois é, a saúde do seu sono pode influenciar e muito na sua disposição, na sua rotina, na qualidade das suas atividades. No programa Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Sono. Para bater um papo comigo sobre esse assunto, eu recebo em ambiente virtual a doutora Luciana de Oliveira Palombini. Ela é médica especialista em medicina do sono e faz parte, inclusive, do Instituto do Sono em São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela participação. Muito obrigada. É um prazer. Recebo Obrigada. também o Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço. Vamos juntos, então, bater um papo? Para a gente começar, eu trago aqui um dado bem interessante. De acordo com os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, estudos de 2023, gente, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Entre elas, a insônia. Então, para a gente começar, eu preciso perguntar para vocês, primeiro eu vou começar com a doutora Luciana. Doutora, por que as pessoas têm insônia? Então, a insônia e está crescendo cada vez mais, porque a insônia é o distúrbio do sono, que é relacionado, sim, à ansiedade, ao estresse e ao excesso de estímulos. Então, isso está cada vez mais frequente por isso, né? Pelo esse excesso de exposição das pessoas e pelo excesso de estresse e ansiedade. Então, a insônia, a tendência da insônia desde a pandemia aumentou muito, né? E a insônia, a gente tem que entender exatamente todos os fatores associados em cada um que tem a queixa, né? Porque a queixa de insônia pode ser associada a diferentes aspectos. Então, o importante é entender, individualizar, para a pessoa entender que não necessariamente o que resolveu para a amiga dela vai resolver para ela, que ela tem que realmente tentar entender o porquê que nela se manteve essa queixa de não conseguir manter o sono ou iniciar o sono, né, levando as consequências no dia seguinte, que é o conceito do distúrbio insônia. Então, o diagnóstico aí precisa ser feito de acordo, né, com cada pessoa, né? Varia muito a razão pela qual uma pessoa tem insônia. O diagnóstico da insônia é clínico, né? A gente não precisaria de exames, né? A queixa clínica é a queixa da dificuldade de início ou manutenção, como eu falei, por no mínimo 3 meses, mais que 3 vezes por semana. Agora, lógico, né? As pessoas que têm insônia têm há muitos anos, levando a consequências durante o dia. Então, esse é o diagnóstico clínico. Agora, o que acontece na investigação da pessoa que não dorme bem, a gente sempre acaba pedindo o exame do sono, que é a polissonografia, porque aí entra o segundo distúrbio também mais frequente, que é a questão da apneia do sono, que são as paradas respiratórias, e muitas vezes pode acontecer que a pessoa acorda durante a noite por causa do problema respiratório, mas ela nunca fez um exame do sono, ela usa remédio para dormir, e depois de muitos anos ela descobre que, na verdade, ela tinha esse problema respiratório que tinha que ter tratado para melhorar o sono. Então, pelo que eu entendi, nem sempre pode ser só ansiedade ou só estresse do dia a dia. Às vezes pode ser um problema que acaba causando essa insônia. Não, na verdade, aí é um outro distúrbio de insônia. A definição da insônia, né, não é que ela é causada pelo problema respiratório, só que a apneia, que é um outro distúrbio do sono, ela pode se manifestar, a pessoa só diz assim, eu não consigo manter o sono. Na verdade, ela tem apneia, mas a insônia pura, o diagnóstico de insônia, né, é a queixa da dificuldade em iniciar, excluindo outras causas, a princípio, né? Só que, o que acontece? A pessoa é muito associada, os outros problemas são muito associados. Então, na prática, as pessoas têm esses diversos problemas. Então, quando a pessoa chega com a queixa, a gente acaba fazendo o exame do sono. Por mais que a gente pode fechar um diagnóstico de insônia só pela queixa, a pessoa diz, eu não consigo iniciar, não consigo, tá bom, ela tem insônia. Vamos investigar tudo que pode estar associado e piorando esse quadro de insônia.
Entendi. Agora, trazendo o Bernardo para o nosso bate-papo, já que ele é fisioterapeuta, eu preciso perguntar, Bernardo, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono? Por exemplo, a qualidade do nosso colchão pode ajudar nesse sentido? Se for um colchão melhor, o meu sono vai ser melhor também? Esse é um ponto interessante, Bruna, porque dentro dos distúrbios do sono, né, a gente tem um dos distúrbios que é a insônia que a doutora estava comentando, né, a gente tem a privação de sono, né, que ela não chega a ser um distúrbio, muitas vezes ela é confundida, inclusive, com a insônia. Então a gente tem várias coisas que a gente precisa pensar no nosso, vamos chamar assim, nosso momento dormir. Muita gente não dá muita atenção a isso. E o simples fato de eu ter uma cama aconchegante, com uma temperatura adequada, até a roupa de cama que você usa, ela não está te pinicando, está te abraçando, isso é um dos fatores que auxilia na nossa rotina do sono, tá? Então, assim, existem várias... a gente preconiza uma higiene do sono na medida do possível, que é alguns hábitos que a gente acaba adquirindo com frequência diária, por exemplo, para a gente conseguir ter uma noite de sono melhor, né? E a gente já sabe, né, que uma boa noite de sono, ela tem efeitos incríveis, vamos dizer assim, para a nossa saúde, inclusive em recuperação de atletas, né, em pacientes com dor crônica, que é a minha área, que eu trabalho bastante. A gente, dentro da nossa anamnese, a gente está investigando cada vez mais distúrbios do sono, inclusive as medicações para sono, né? Então, assim, as medicações para dormir, na verdade, o paciente, bom, eu vou entrar em outros assuntos aqui, que eu acabo ficando empolgado, mas, na verdade, medicação para dormir, né, a doutora pode falar muito bem disso, muitas vezes ela vai atrapalhar o sono, ele não vai entrar num sono profundo, por exemplo, né? Mas, já que a gente entrou nesse assunto, e pode se empolgar mesmo, tá? A gente está aqui para isso. Como é que a fisioterapia pode nos ajudar nesse sentido, a melhorar a nossa qualidade de sono? Legal. Então, a gente tem várias áreas da fisioterapia que podem atuar junto com a medicina do sono, né? A minha área é a parte músculo-esquelética, relacionada à parte ortopédica, e trabalho com a parte de dor crônica, né? Então, o fisioterapeuta, ele consegue tentar, junto com o restante da equipe, muitas vezes envolvendo psicólogo, fonoaudiólogo, em alguns casos dentista, o médico, fazer com que o paciente entre numa rotina saudável para a melhora do sono, onde a gente vai conseguir, vamos chamar assim, de resultados secundários para essa parte músculo-esquelética, onde o paciente vai diminuir essa sensibilidade para a dor, né? Que os pacientes que sofrem com dores crônicas e têm distúrbios do sono, eles têm uma tendência a estarem mais sensíveis aos estímulos dolorosos, né? Então, por exemplo, existe um dos estímulos que seria uma hipersensibilidade a um estímulo que ele é doloroso, mas ele sente muito mais dor, por exemplo, né? Então, esse aumento de sensibilidade, né, ele pode estar relacionado a uma privação de sono, por exemplo. A gente sabe que existe esse efeito, né, bidirecional aí. Então, fisioterapia da parte músculo-esquelética, dessa parte ortopédica, a gente tem que abordar os mecanismos para que o paciente se movimente melhor, que ele se recupere mais rápido e de uma maneira mais natural dos exercícios, da fadiga e, obviamente, estimular o movimento cada vez mais. A outra área de fisioterapia, que eu não posso nem falar muito, né, minha especialidade, mas a fisioterapia respiratória, ela tem uma fundamental importância, né, junto que a doutora acabou de falar também, né, sobre os distúrbios respiratórios do sono, né? Então, o fisioterapeuta respiratório, ele entra, né, atuando nessa parte também, às vezes alguns exercícios, algumas rotinas, enfim. Depende, cada caso é um caso, né? Então, depende muito do caso do paciente. Mas tem uma área ampla a ser explorada junto à fisioterapia. Doutora Luciana, a gente já conversou um pouquinho no início, mas eu queria voltar nesse assunto. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre como a privação do sono pode indicar alterações na saúde física e também na saúde mental. Sim. Então a privação do sono, que é o sono insuficiente, né, a gente sabe que gera dois tipos de estresse, assim como os distúrbios do sono. Então, a pessoa que dorme pouco e tem um efeito agudo, que todos nós sabemos quando a gente dorme, né, tem muita pesquisa já mostrando isso, dormimos menos do que a gente precisa,
né? E aí entra aquela questão da quantidade, qual é a quantidade ideal, a gente sempre relembrar que, né, a maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas, tem uma minoria que precisa de 9 e uma pequena parte que pode, com 6 horas, ficar bem, mas é a minoria, né? A maior parte das pessoas precisa de 7 a 8. Então, a privação de sono, né, a falta de sono insuficiente é hoje a principal causa de cansaço e sonolência, porque existe uma diminuição gradual do sono pela falta da priorização do sono pelas pessoas. Então, é aquela história que a gente vive cada vez mais. São muitos cursos, 24 horas por dia, né? São muitas coisas para fazer. As pessoas chegam em casa, ainda querem assistir o Netflix, e de manhã quer acordar às 5 para fazer pilates, tal. Então, um dos problemas da privação do sono, né, as pessoas são privadas e não sabem, porque as pessoas concluem, distorcem, a pessoa diz assim, não, eu com 6 horas eu fico bem. Tem vários pacientes assim. Aí a pessoa, na verdade, ela acha que está bem, mas ela está aquém do que é o melhor dela. Porque começa a impactar coisas muito sutis e a pessoa às vezes não se dá conta. Então um pouquinho de irritabilidade, né? Falta de paciência, um pouquinho de dificuldade de concentração, memória, né? Um cansaço. Aí as pessoas confundem e dizem, né? Não, isso é o estresse. Tá tudo errado. Porque o estresse por si só, quando é bem equilibrado, com um estilo de vida saudável, que é uma das coisas mais difíceis, não vai fazer a pessoa ficar cansada. Se a pessoa faz o seu exercício, dorme bem, né? Tem o estresse um nível considerado que ela pode tolerar, ela não vai ter esses prejuízos. Então, quando ela tem esse tipo de prejuízo, que muitas vezes ela não se dá conta, porque começa gradualmente, né? Então, muitas vezes a gente tem que dizer para o paciente, quando vem, dizer assim, ó, fica uma semana pelo menos dormindo 8 horas. Cancela a ginástica, cancela o pilates, as crianças deixam com a mulher, porque muitas das queixas que ele tem muitas vezes é simplesmente falta de sono. Porque as pessoas têm essa ideia distorcida aqui. Não, mas no fim de semana eu durmo 10 horas, doutor, e continuo cansado. Eu digo, o cérebro, para ter esse equilíbrio, é de 1 a 2 semanas. Um teste que a gente usa para avaliar a sonolência, se é normal ou não, né? Porque a pessoa que tem cansaço e sonolência, qual é o grande problema hoje, muito frequente, a pessoa o abuso dos estimulantes. Então, hoje o frequente é o paciente que vem estressado, dorme pouco, usa o estimulante, geralmente o derivado de anfetamina. Então, além de irritado, essas duas coisas fazem muito mal, tanto para o coração quanto para o cérebro. A falta de sono, a privação de sono e o uso de estimulante aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, né? Um dos estimulantes mais usados foi banido lá na Europa por uma indicação específica, por quê? Aumenta o risco cardíaco e risco de surto psicótico. Então, pessoas que não têm um bom acompanhamento com psiquiatra, né, e tem uma tendência e dormem menos do que deveriam, e aí, para se sentir bem, tomam um estimulante, é a combinação perfeita para esses problemas que a gente está vendo cada vez mais frequentes. Nossa. Então, a Já... restrição de sono não, é bem assustador. Eu escuto coisas de pacientes, como eu falei, porque qual é o problema? Quando você fala com... Eu atendi uma semana passada ali, o meu objetivo é a performance, eu digo sim, mas a performance com saúde. O problema é que as pessoas querem a performance e abrem mão de qualquer coisa, né? E a disponibilidade desses estimulantes é muito fácil, né? Qualquer um consegue. Aí a pessoa começa a usar e aumenta a produtividade. Aumenta, vai Estimulantes que a trabalhar mais, senhora, dormir menos. desculpe interrompê-la, mas estimulantes que a senhora fala, por Imagina. exemplo, pode ser, a gente pode associar aqueles energéticos vendidos no supermercado, nos restaurantes também. Energéticos, e esses são os light. Não, esses também, esses são os lightzinhos. Estimulante é derivado de anfetamina, que, né, tem vários tipos, tipo Venvance, Stavigile, né, são todos esses derivados de anfetamina e tá todo mundo usando. Os empresários de 40 anos estão muitos usando. Por quê? Porque ele diz, nossa, mas melhora a minha performance. Aí eu tento explicar, mas não é essa a questão. Todo estimulante vai melhorar a performance de qualquer pessoa, porque o estimulante aumenta um neurotransmissor no cérebro. Então, todo mundo vai ficar melhor. A questão é, não existe a indicação. Os estimulantes são feitos com indicações de doenças específicas. Fora isso, o que a gente tem que fazer? Então, aí entra
a questão da restrição do sono. É dar oportunidade ao sono, e entra estilo de vida, é a medicina e estilo de vida que é o básico para a prevenção de qualquer coisa, o controle do estresse, o exercício, a alimentação e o sono adequado, né? Então, a restrição, há muitos anos já, lá no Congresso, isso é uma epidemia mundial, né? Existe a epidemia da privação de sono, que é isso, as pessoas cada vez estão dando menos importância e a pessoa conclui para ela mesma, não, eu consegui me acostumar a 6 horas de sono. Só que aí a qualidade de vida foi para o espaço, o humor, ele briga o dia inteiro, aumenta muito o risco de um infarto, de um AVC e todas as outras doenças, porque o sono é fundamental para o sistema de defesa do nosso organismo, para todas as doenças. Então, a gente prejudica, através desse estresse, a gente fragiliza o nosso sistema de defesa, e aí é o que está acontecendo, né? Cada vez mais diagnósticos de problemas psiquiátricos, cardiovasculares, cada vez mais cedo. Então, é um problema bem sério. Um diagnóstico psiquiátrico mesmo, pode estar relacionado com a privação do sono? Em alguns casos, A claro. privação de sono pode desencadear em quem tem tendência, tá? E, na verdade, assim, a privação de sono afeta o humor. Então, quem não tem tendência a nenhum problema psiquiátrico já vai ter mais irritabilidade e depressão. Tá? O sono suficiente é importante para o equilíbrio do humor. Mas nas pessoas que já têm uma tendência, aí você soma a falta de sono a essa tendência, aí sim, vai aumentar a depressão, vai aumentar, né, a pessoa que tem tendência à psicose, instabilidade, bipolaridade, todas essas coisas. E muitas pessoas não têm um diagnóstico e nunca foram um psiquiatra, né? Então, o ideal, sim, para ter uma boa avaliação, porque o sono é fundamental para o equilíbrio emocional. E para o equilíbrio físico também, Bernardo, aí eu faço essa pergunta para você que está nesse ramo aí da fisioterapia. As pessoas esquecem que o descanso também é um exercício? Ou pode ser benéfico também para o exercício? Tem aquela velha máxima, né? Descanso também é treino, né? Então a gente tem que tomar, tem que prestar atenção nisso, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem prestado atenção na saúde geral, né? Quando a gente fala de performance, né? Hoje em dia o pessoal esquece, né, doutora, que a saúde, sem saúde você não tem performance, né? E aí você vai atropelando as coisas, né? Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma, no corpo de uma forma global. Então, o sono, ele afeta no sistema imune, né? Ele afeta no sistema, na parte, até vamos chamar assim, de doenças cardiometabólicas, né? Então, a gente tem uns trabalhos mostrando, né, alguns trabalhos, né, os prospectivos mesmo, mostrando, né, essa relação que existe, até dessa parte hormonal com a privação de sono, né? Então, assim, saúde global, eu acho que esse é o grande lance para a gente evitar algumas doenças. E, quando for tratar a doença, pensar no global como uma doença sendo só uma consequência do distúrbio mais generalizado. Bernardo, você consegue dar algumas dicas de como a gente faz para melhorar a qualidade do sono? E aí eu nem estou falando só de dormir muito, né, de horas, eu estou falando de qualidade mesmo. Sim, sim, né? Porque muitas vezes a gente vai. É diferente eu contar o horário que eu vou para a cama das horas de sono, tá? Então, assim, como eu falei anteriormente, uma das coisas que a gente tenta preconizar nos pacientes são as rotinas. Existem algumas rotinas que a gente chama de higiene do sono, né? Procurar, então, tem algumas dicas que eu posso dar. Procurar ir para a cama, geralmente, na mesma hora, né? Então, mantenha uma frequência e também manter uma frequência para acordar, né? Dessa forma, a gente regula o nosso sono e, se eu conseguir, de preferência, regular o nosso sono de acordo com o ritmo circadiano, né? Ou seja, horas de luminosidade, horas de menos luminosidade e adequar isso, né? Eu sei que algumas profissões não permitem isso também, tá? Dicas de a gente não utilizar o celular quando a gente estiver na cama, né? Lembra que a cama, né, as recomendações que a gente tem é que a cama ela é feita para dormir e também para atividade sexual, né? Usar a cama para isso, não para trabalhar, né? Não para ficar no entretenimento no celular, né? Alimentação, procurar alimentos leves antes de dormir e 1, 2 horas antes de dormir, procurar, se for ingerir algum alimento,
um alimento com uma digestão mais rápida, mais fácil, né? Tudo isso pode atrapalhar a sua noite de sono. E a gente conseguindo entrar, existem outras dicas também, mas essas mais básicas, já conseguindo definir essa frequência, já pode ajudar nessa rotina de sono. O grande lance é a rotina, né? Isso me remeteu muito, Bernardo, a esse momento que nós estamos vivendo de calor intenso, né? Eu, por exemplo, dando um exemplo muito básico, eu percebi que a minha roupa de cama não estava muito adequada para essa temperatura. E aí eu percebi que eu fiz uma mudança. Fui lá na loja, comprei e refrescou um pouquinho o colchão. Deixou o quarto um pouco mais leve. Isso também pode interferir bastante, né? Como uma coisa simples pode mudar a nossa noite de sono. Interfere, com certeza. Então, assim, a temperatura do seu quarto, se possível, deixar ele um pouquinho lá na casa dos 20, 21 graus. Eu sei que às vezes parece gelado, mas a gente tem esse efeito, né, no nosso, vamos chamar do nosso termostato, né, interno, né, ele reconhece, né, existem alterações hormonais, né, que levam à melhora do sono também. Então, a temperatura, o conforto de onde você está dormindo, isso conta muito. Redução de barulho, né? Redução de luminosidade. Então, quando você vai dormir, usar a cortina blackout é super interessante, né? Existem até aqueles, né, recursos que a gente pode tapar os olhos, né? Eu, por exemplo, eu não gosto, que me incomoda. Então, se tem alguma coisa que me incomoda, não é porque é bom que eu vou usar, tá me incomodando, então não vai servir para mim. Então, isso a gente tem que ir adequando, né, de pessoa para pessoa. Mas reduzir a luminosidade, se possível, blackout na hora que eu for dormir, isso estimula uma reação do nosso próprio corpo, que é a produção de melatonina. Doutora Luciana, pegando um gancho no que o Bernardo estava dizendo agora, a respeito das cortinas blackout, por exemplo, isso me remeteu bastante às pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. O sono dessas pessoas fica comprometido se elas fazem essa mudança, se elas dormem durante o dia e não à noite? Qual a avaliação da senhora sobre isso? E fica super comprometido, só que assim, o que que a gente sabe hoje? Que sono, cada um responde de uma maneira. Então, tem pessoas que adaptam um pouco melhor e tem pessoas que não adaptam. Existe essa variação, uma coisa bem definida hoje. Então, você tem as pessoas que já fizeram tudo possível, e a alternância do ritmo para ela causa depressão, obesidade, hipertensão, mesmo para pessoa jovem, tem paciente assim. Aí tem que falar para essa pessoa, ó, para você talvez não seja, tem que escolher uma outra opção. Por um outro lado, tem pessoas que adaptam um pouco melhor, tem lá os exemplos, tem as técnicas do sono, que passam a noite lá acordadas. Agora, lógico que tem coisas que você pode fazer para auxiliar, e o grande problema disso é a pessoa, durante o dia, ao invés de dormir, escurecer e silenciar o quarto é barulhento, vem as crianças, tem pendência, tem que ir no mercado, tal. Então, um dos problemas é que ela não consegue recuperar esse sono. Então, não é só uma questão de mudança de ritmo, aí entra na coisa que a gente falou, que é a privação de sono. Então, uma pessoa que tem esse esquema tem diversos cuidados que ela pode tomar, mas mesmo assim tem algumas pessoas que não vai ser um bom esquema para ela, que ela vai ter mais risco de diferentes doenças e trabalhadores em turnos. Tem muitos trabalhos mostrando que sim, pode aumentar bastante o risco de diferentes doenças. A gente falou muito aqui, nós três, a respeito das consequências, né, de você não ter uma boa noite de sono durante longos períodos, por exemplo. Mas antes de chegar nesse final, eu queria que vocês me falassem um pouquinho do momento, quando a gente precisa se atentar, sabe, no decorrer, porque quando a gente percebe que a gente está com um problema de sono, normalmente ele já se instalou na nossa vida, né? Qual é o ponto de partida? Qual é o momento em que eu preciso ficar preocupada? Poxa, acho que não está legal, talvez o meu sono precise melhorar. Conseguem me dar alguns exemplos cotidianos? Sim, é muito individual, sim, mas basicamente de maneira geral, porque não precisa ser o detalhe, 2 dias por semana, 3 dias por semana, mas de maneira geral está impactando a rotina de vida, a satisfação da pessoa, né, digamos assim, está impedindo ela de ter uma vida equilibrada, satisfeita, né, e com qualidade de vida. Agora, dormir mal, né, uma noite que outra, perder o sono e tal,
não é considerado insônia. Então, quando que é o exato? Depende da pessoa. Às vezes a pessoa já está passando por algum outro estresse e aquilo se adiciona, impacta. Então, de maneira geral, para as pessoas começou a sentir cansaço ou sonolência na maior parte dos dias, dificuldade em manter o sono, né, mais do que 2, 3 vezes por semana, frequentemente impactando o dia seguinte, né? Então, como eu falei, isso começa, na maior parte dos dias eu acordo cansada, né? As pessoas acham que acordar cansada é normal. Não, às vezes a gente acorda cansada, mas as pessoas, essa é a hora de procurar ajuda. Agora, eu sempre digo, essa é uma situação que sempre vale a pena pecar pelo excesso. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, a pessoa acha. Então, na dúvida, procura ajuda. Porque é muito frequente distúrbios do sono não diagnosticados, é muito frequente as pessoas tomando as atitudes que é o tiro que sai pela culatra, né? Acabou piorando. Então, antes, se a pessoa está na dúvida, marca com um especialista. Como eu falei, vamos pegar pelo excesso, que provavelmente já tem coisa a fazer. Mal não vai fazer, né, doutora? Exatamente. Bom, anotou as dicas aí? Continua com o papel e a caneta na mão, porque daqui a pouquinho a gente vai ter mais um bate-papo super interessante a respeito da saúde do sono. A gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente volta já já. Voltamos para o nosso segundo bloco de bate-papo. Hoje a gente está falando aqui a respeito da saúde do sono e eu já quero chamar os nossos convidados novamente aqui para conversar com a gente. Queria perguntar já para a senhora, doutora Luciana, se existe alguma relação, por exemplo, com o consumo da cafeína. O café pode fazer mal? Pode realmente me deixar sem dormir? Muita gente fala, né? Não vou tomar café agora porque já está tarde. Mas às vezes dá vontade de tomar um cafezinho assim no início da noite, por exemplo. O que a senhora me Sim, diz sobre isso? o café existe até já um marcador genético que algumas clínicas estão fazendo, porque existe uma sensibilidade individual, realmente, é variável, né? Para algumas, tem pessoas que não podem tomar café depois da hora do almoço, que vai prejudicar o sono, e outras não, né? Então, eu sempre falo assim, só que a pessoa que vem com insônia sempre é uma combinação de fatores, né, como ele falou, é o quarto barulhento, é um nariz ruim, é o marido ou a mulher que ronca, é uma combinação de coisas. Então, tem que, como o tratamento comportamental da insônia hoje é um consenso que tem que sempre ser feito, quanto mais fatores a gente melhorar, melhor, se soma, né? Mas existe essa sensibilidade individual. Então, de maneira geral, né, a gente, né, tem que ser evitado pelas 5, 6 da tarde parar, mas para algumas pessoas isso já causa insônia. Algumas pessoas têm que parar lá depois do almoço, seu último cafezinho e encerrou. Então, a pessoa tem que ver. Como é que a pessoa vai ver? Faça um teste. Diminui, para na hora do almoço e vê se isso melhora o sono, porque o café pode tanto dificultar o início do sono, como manter o sono superficial. É um dia pelo outro, né? Vamos testando. Agora, gente, a gente falou muito sobre insônia. Eu queria relacionar agora o nosso bate-papo com os projetos que estão em andamento aqui na Alesp. O projeto de lei, por exemplo, 639/17. Ele institui a Semana de Conscientização sobre os perigos de dormitar em excesso. Esse projeto de lei está pronto para a ordem do dia, ou seja, está pronto para ser votado em plenário por todos os deputados. Sendo aprovado, o projeto segue para a sanção ou voto do governador. Senhores, quais são os perigos de dormir demais? Tem perigo? Vou começar pelo Bernardo. Olha, bom, o dormir demais a gente está. É assim, né? Como a doutora bem comentou, sempre tem individualidade para tudo. Mas o dormir demais e o dormir de menos, sempre o excesso, a gente não trabalhando em equilíbrio, ele pode ser prejudicial, né? A gente sabe que um dos efeitos aí, tanto da privação ou até mesmo de excesso, vamos chamar assim, de sono, estão relacionados à falta de atenção, né? Até alguns lapsos de memória. Então, algumas coisas podem ser prejudiciais.
né? Mas aí teria que ver o quanto seria esse a mais e como que seria esse a mais, o quanto que vai estar na rotina, se esse a mais ele está previsto como sendo, por exemplo, uma soneca, isso inclui ou não, né? Desculpa, mas infelizmente eu desconheço a princípio o que está sendo votado, né? Mas eu estou pensando de uma maneira geral. Doutora Luciana, tem perigo de dormir demais? Existe aí duas questões. Existem muitos estudos mostrando que o sono longo é associado a desfechos, alguns problemas, né? Inclusive o cardíaco, né? Risco cardíaco e tal. Só que qual é o problema desses estudos que é bem conhecido? Não é controlado, esses estudos são feitos com questionários. Então, né, como foi bem falado, o sono adequado não é só uma questão de quantidade, é de qualidade. Então, um sono longo, de má qualidade, o indivíduo pode ter um sono fragmentado por diversas causas, isso vai ser associado também a problemas. Então, primeiro existe a limitação desses estudos, e essa associação que se encontra estudo, tem vários, estudo longo é associado, como eu falei, a aumento do acidente vascular cerebral. É uma associação, estudo que é assim, a gente diz não é causa-efeito, porque a gente não controlou tudo. Então, essa afirmação, sono longo, de qualidade normal, causa problemas, ninguém pode fazer essa afirmação, essa é a primeira coisa. O Segunda Bernardo. coisa, Sim. Oi. Não, por favor, pode continuar. Uma outra coisa existe, um sono longo, ou seja, a pessoa que fica muito na cama, e isso sim causa problemas no sono. Então, a pessoa, esse é um outro problema que entra dentro da higiene do sono. A pessoa que acorda cedo, acorda cansada e fica lá, não, vou ficar então na cama, em vez de acordar cedo, vou ficar até às 8 na cama, porque já que eu acordo cansada. Aí sim, mais oportunidade, mais do que 8 horas de oportunidade para o sono, aí bagunça o nosso relógio biológico cerebral do sono. Então, por mais que a pessoa que fica muito tempo na cama, ela fica difícil dizer, eu estava dormindo, eu estava acordado. A gente acorda, dorme, vou dormir mais um pouquinho, não sei. Então, esse excesso de tempo na cama, muitas vezes não quer dizer sono contínuo longo, mas a pessoa pode concluir que sim, e isso sim pode atrapalhar a regulação do ritmo biológico do sono. E Então, são os dois isso, aspectos. e isso, Bernardo, me remeteu, por exemplo, a doutora Luciana estava falando das pessoas que ficam muito tempo na cama, né? Você, como fisioterapeuta, isso é indicado, não é indicado? E aí eu já estou perguntando mais por uma questão até física mesmo. Tem uma questão de postura que pode ser influenciada aí com esse hábito de permanecer muito tempo na cama. Tem gente que usa a cama para ver TV, por exemplo, né? Existe algum risco nesse sentido? Como eu falei, risco em si para lesão de coluna, como se preconiza, né? Isso a gente já sabe, os estudos já mostram que não existe essa relação, né? É uma associação, né? Não é porque você não descansa, né? O grande problema, por exemplo, de uma dor na coluna, você fica muito tempo na cama e tem dor na coluna. Cara, Às o vezes o colchão não problema está não muito é a bom. cama, o problema é o tempo. O problema não é a cama, o problema é o tempo de exposição prolongada. O problema muitas vezes é o sedentarismo, né? É a falta de sono, mas a cama a gente acaba achando como um culpado, né? O colchão, né? É o culpado do meu problema de coluna e não é. Então, assim, o risco maior se a gente pode falar de associação de risco de ficar muito tempo na cama, é justamente a gente tentar achar um culpado para alguma coisa que eu estou fazendo de errado no geral, tá? Então, para a saúde da coluna em si, tempo na cama que eu vou ficar, se eu não tenho nada, não tem problema, tá? Agora, poxa, se eu estou associando que muito tempo na cama atrapalha meu sono e isso está me causando dor, então assim, poxa, eu tenho que olhar não para a dor, entendeu? Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo que está atrapalhando o meu sono, né? Então, essa relação assim, não, é o hábito postural que está errado. Acho que ela acaba sendo, hoje em dia a gente sabe que ela acaba sendo mais rasa, né? Porque é só a ponta do iceberg, né? Se tem algum culpado Parece na meio confuso, né? Não história. sei se eu consegui ser claro, né? Sim, sim. Mas pelo que eu entendi, basicamente, se tem algum culpado na história, o único culpado é você mesmo, né? É isso. É seu estilo de vida.
A gente teve aqui também o lançamento da Frente Parlamentar em prol da saúde do sono, coordenada, a coordenadora da frente, inclusive, é a deputada Clarice Ganem. Eu queria entender de vocês, saber de vocês, qual é a importância, por exemplo, de a gente ter uma frente como essa. Porque muita gente não acha que é importante, né? Ter uma boa noite de sono. Nossa, acho que nós dois vamos. A nossa opinião vai ser a mesma. É fundamental. Pois é. Fundamental. O sono é negligenciado e o sono entra com essa questão de qualidade de vida, aumento de doença, diminuição de produtividade, diminuição, né, até a nível empresarial. É que a gente tem pouco estudo aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos já tem vários. Diminui a produtividade, a empresa vai ganhar menos, a sociedade vai ganhar menos, a sociedade vai se expor a risco, vai aumentar problemas de humor, vai aumentar a doença psiquiátrica, vai aumentar. Então, entra em qualidade de vida e gastos na sociedade, assim, gastos bem, né, importantes. Bernardo. Acaba entrando essa parte a gente sempre pensa essa parte de gastos, principalmente em saúde pública, né, por exemplo, né, porque, poxa, tem um monte de doença que tem associação, né, com distúrbios do sono, e isso acaba, no futuro, tendo mais gasto você tratar ou tentar tratar do que você criar medidas para prevenir que aconteçam esses distúrbios, né? A gente tem uns estudos já, desses que a doutora comentou, que demonstram, né, fizeram esses questionamentos sobre horas trabalhadas e produtividade, por exemplo. Então, os trabalhos mostraram que engana-se quem pensa que o maior número de horas trabalhadas está relacionado com uma alta produtividade, né? Então, tem algumas coisas já mostrando que, poxa, se o trabalhador, se a pessoa está descansada, consegue manter uma rotina, ele com menos horas consegue mais produtividade, por exemplo. Então, até numa relação de trabalho pode modificar, né? Então, é super importante ter uma frente que cuide disso, que esteja olhando isso, né? Justamente até com base em implementação, né? Pensando em alguma implementação disso, até pensando em saúde pública, serviço particular, ou seja, de uma forma geral, fazer com que isso se torne notável. Ô Bernardo, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, mas eu tenho muita certeza de que as pessoas que estão nos assistindo em casa estão se perguntando, né? Será que o meu colchão está ideal? Qual é o melhor tipo de colchão? Tem padrão? Tem colchão melhor, colchão pior? Só a marca define isso? O que você pode trazer de dica para a gente? Eu não falo de marca nenhuma, porque colchão é aquele que você se sente bem, né? Então, assim, a dica que eu sempre dou, procure um colchão mais firme, não estou falando para pegar aquele colchão duro, né? Um colchão mais firme que seja adequado para o seu peso, tá? Principalmente de espuma, ver se o de espuma, veja se a densidade da espuma está de acordo com o seu peso, né? E aí uma coisa que é legal, para a gente deixar mais confortável, existem os pillows, né? Os pillows top, que a gente coloca e deixa, ele é mais molinho, ele meio que abraça um pouco o seu corpo, né? Então você tem um colchão um pouquinho mais firme, não duro, mas intermediário embaixo, e o pillow que te deixa mais confortável, tá ali te abraçando. Hoje em dia tem alguns tecidos aí mais tecnológicos que deixam até mais fresco mesmo, a sensação de frescor, né? Ele não fica suado, ele não fica molhado. Então, assim, busque isso. Um colchão intermediário, que você testa o colchão, tá? Não é de marca ou qualquer outra coisa assim, só por conta da parte mercadológica, né? O ideal é você conseguir testar esse colchão. Testou, confortável? Busca um pillow que te abrace. E aí, outras coisas como a roupa de cama, aí você vai buscando coisas que vão te trazendo conforto. Essa é a melhor dica que eu posso dar em relação à escolha de colchão. Quando você perceber, já vai estar dormindo, que é uma beleza, né, doutora Luciana? Sim, Mas, ô Bernardo, você estava falando do colchão, né? É verdade, isso aí eu vi na internet, quero saber se é fake news ou se é verdade. O travesseiro, ele precisa ser trocado todos os anos? É real isso? Então, o que acontece? Existem algumas outras coisas além da parte estrutural dele que ele perde, né? Mas tem travesseiro até que dura mais, mas você tem uma parte até de higienização, né, do travesseiro, então
essa parte aí é importante a gente trocar com maior frequência, né? Porque tem por conta do suor, por conta de saliva, né? Então, só para a gente não ter outros problemas aí, até respiratórios aí de fundo alérgico e tal. Doutora Luciana, a rotina, ela é importante para a gente ter uma saúde do sono? É interessante as pessoas manterem uma rotina? Na verdade, a questão da rotina entra, não é nem só uma questão do sono, entra nessa área que a gente chama de cronobiologia, que é dos ritmos, e cada vez a gente escuta mais. E hoje está bem definido que o reloginho biológico do cérebro, que controla o sono, ele é conectado a reloginhos biológicos pelo corpo inteiro. Toda célula tem um micro-reloginho. Então, o que acontece? Tudo funciona melhor na nossa vida quando os reloginhos estão sincronizados. Então, o sono fica melhor, o humor fica melhor, a saúde, o alerta. Então, sim, né, como o Bernardo falou, a questão da estabilidade dos horários, principalmente o de levantar, né, então a pessoa tentar, e isso foi um dos motivos que mais bagunçou o sono das pessoas, com essa coisa do home office, as pessoas têm um pouquinho mais de flexibilidade. Então, né, um dia, hoje eu tô mais cansada, vai até às 9. Então, a variação no horário de levantar é uma das coisas que bagunça bem o nosso relógio biológico, sim. Então, sim, ritmo, nós, seres humanos, funcionamos melhor numa vida que tem um ritmo estável. Tudo funciona melhor, não é só o sono. Tá aí. A gente já chegou ao fim, portanto, do nosso programa, dessa edição. Eu quero agradecer demais a participação dos nossos especialistas. Doutora Luciana, muito obrigada. Bernardo Sampaio, também muito obrigada pela participação, foram dicas preciosas. E para você que acompanhou a gente aí de casa, eu espero que tenha sido um bate-papo muito esclarecedor. A gente vai ficando por aqui, eu espero você em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.